Capítulo 13. Destruição de um navio espanhol. Eu estava agora no 23º ano de minha residência nesta ilha e estava tão naturalizado no local e no modo de vida que, se eu pudesse ter desfrutado da certeza de que nenhum selvagem viria ao local para me perturbar, eu poderia ter me contentado em ter capitulado para passar o resto do meu tempo lá, até o último momento, até que eu me deitasse e morresse, como a cabra velha na caverna. Eu também tinha chegado a algumas pequenas diversões e divertimentos, que fizeram o tempo passar muito mais agradável para mim do que antes. Primeiro, eu havia ensinado meu Paul, como observei antes, a falar, e ele fez isso com tanta familiaridade e falou de forma tão articulada e clara que foi muito agradável para mim, e viveu comigo nada menos que 26 anos. Quanto tempo ele poderia ter vivido depois disso eu não sei, embora eu saiba que eles têm uma noção no Brasil de que vivem 100 anos. Meu cachorro foi um companheiro agradável e amoroso para mim por nada menos que 16 anos do meu tempo e depois morreu de velhice. Quanto aos meus gatos, eles se multiplicaram, como observei, a tal ponto que fui obrigado a atirar em vários deles a princípio, para evitar que me devorassem e tudo que eu tinha, mas por fim, quando os 2 velhos que eu trouxe comigo se foram, e depois de algum tempo continuamente expulsando-os de mim e deixando-os sem provisões comigo, todos eles correram selvagens para a floresta, exceto 2 ou 3 favoritos, que mantive-me manso, e cujos filhotes, quando os tinham, sempre me afogava, e estes faziam parte da minha família. Além disso, sempre mantive 2 ou 3 crianças domésticas comigo, a quem ensinei a alimentar na minha mão, e eu tinha mais 2 papagaios, que falavam muito bem e chamavam todos de Robin Crusoe, mas nenhum como o primeiro, nem, de fato, me dei ao trabalho de qualquer um deles como fiz com ele. Eu também tinha várias aves marinhas mansas, cujo nome eu não sabia, que peguei na praia e cortei suas asas, e as pequenas estacas que plantei diante da muralha do meu castelo agora cresciam em um bom bosque espesso. Todas essas aves viviam entre essas árvores baixas e se reproduziam lá, o que era muito agradável para mim, de modo que, como disse acima, comecei a ficar muito contente com a vida que levava, se pudesse me proteger do pavor dos selvagens. Mas foi direcionado de outra forma, e pode não ser impróprio para todas as pessoas que conhecerem minha história fazer esta observação justa, com que frequência, no curso de nossas vidas, o mal em si mesmo que mais procuramos evitar e que, quando somos caídos, é o mais terrível para nós, muitas vezes é o próprio meio ou porta de nossa libertação, pelo qual podemos ser levantados novamente da aflição em que caímos. Eu poderia dar muitos exemplos disso no curso de minha vida inexplicável, mas em nada foi mais particularmente notável do que nas circunstâncias de meus últimos anos de residência solitária nesta ilha. Era agora o mês de dezembro, como eu disse acima, no meu 23º ano, e este, sendo o solstício do sul, pois não posso chamá-la de inverno, era o momento específico de minha colheita e exigia que eu estivesse bastante no campo, quando, saindo de manhã cedo, antes mesmo de estar completa a luz do dia, fiquei surpreso ao ver a luz de algum fogo na praia, a uma distância de cerca de 2 milhas de mim, em direção àquela parte da ilha onde observei alguns selvagens, como antes, e não do outro lado, mas, para minha grande aflição, era do meu lado da ilha. Fiquei terrivelmente surpreso com a visão e parei dentro de meu bosque, não ousando sair, para não ser surpreendido, e, no entanto, eu não tinha mais paz interior, devido às apreensões que tinha de que, se esses selvagens, vagando pela ilha, encontrassem meu milho em pé ou cortado, ou qualquer uma de minhas obras ou melhorias, eles imediatamente concluiriam que havia pessoas em o lugar, e então nunca descansariam até que eles me encontrassem. Nessa situação extrema, voltei diretamente para o meu castelo, puxei a escada atrás de mim e fiz todas as coisas externas parecerem tão selvagens e naturais quanto pude. Então me preparei por dentro, me colocando em postura de defesa. Carreguei todos os meus canhões, como os chamava, isto é, meus mosquetes, que estavam montados em minha nova fortificação, e todas as minhas pistolas, e resolvi me defender até o último suspiro, não esquecendo seriamente de me recomendar à proteção divina, e sinceramente orar a Deus para me livrar das mãos dos bárbaros. Continuei nessa postura por cerca de 2 horas e comecei a ficar impaciente por informações no exterior, pois não tinha espiões para enviar. Depois de ficar sentado por mais algum tempo, e meditando sobre o que deveria fazer neste caso,
Não fui capaz de suportar sentar-me na ignorância por mais tempo. Então, colocando minha escada na encosta da colina, onde havia um lugar plano, como observei antes, e puxando a escada atrás de mim, montei-a novamente e subi no topo da colina, e puxando minha perspectiva vidro, que eu havia tomado de propósito, deitei-me de bruços no chão e comecei a procurar o lugar. Logo descobri que havia nada menos que 9 selvagens nus sentados ao redor de uma pequena fogueira que eles haviam feito, não para aquecê-los, pois eles não precisavam disso, pois o clima estava extremamente quente, mas, como eu supunha, para vestir alguns de seus dieta bárbara de carne humana que eles trouxeram com eles, se vivos ou mortos eu não poderia dizer. Eles tinham 2 canoas com eles, que haviam puxado para a praia, e como era vazante da maré, eles me pareceram esperar que o retorno da enchente passasse novamente. Não é fácil imaginar em que confusão essa visão me colocou, especialmente ao vê-los vindo do meu lado da ilha tão perto de mim, mas quando considerei que a chegada deles deveria ocorrer sempre com a corrente da vazante, comecei depois a ficar mais calmo em minha mente, satisfeito por poder sair com segurança durante todo o tempo da maré alta. Se eles não estivessem em costa antes, e tendo feito essa observação, saí para cuidar de meu trabalho na colheita com mais compostura. Como eu esperava, aconteceu, pois assim que a maré subiu para o oeste, vi todos eles pegarem o barco e remar, ou remar, como chamamos, para longe. Eu deveria ter observado que por 1 hora ou mais antes de partirem eles estavam dançando, e eu poderia facilmente discernir suas posturas e gestos pelo meu copo. Não pude perceber, pela minha observação mais atenta, que eles estavam totalmente nus e não tinham a menor cobertura sobre eles, mas se eram homens ou mulheres eu não conseguia distinguir. Assim que os vi embarcar e partir, peguei 2 armas em meus ombros, e 2 pistolas em meu cinto, e minha grande espada ao meu lado sem bainha, e com toda a velocidade que pude fazer fui para o colina aonde descobri a primeira aparição de todas, e assim que cheguei lá, o que não aconteceu em menos de 2 horas, pois não poderia ir rapidamente, tão carregado de armas como estava, percebi que havia mais 3 canoas dos selvagens naquele local, e olhando mais longe, vi que eles estavam todos juntos no mar, indo para o principal. Esta foi uma visão terrível para mim, especialmente porque, descendo para a praia, pude ver as marcas de horror que o trabalho sombrio que eles haviam feito havia deixado para trás, vis. O sangue, os ossos e parte da carne de corpos humanos comidos e devorados por aqueles canalhas com alegria e diversão. Fiquei tão indignado com a visão, que agora comecei a premeditar a destruição do próximo que vi lá, sejam eles quem ou quantos. Pareceu-me evidente que as visitas que faziam a esta ilha não eram muito frequentes, pois passaram-se mais de 15 meses antes que algum deles voltasse a desembarcar, ou seja, não os vi, nem passos ou sinais deles em todo esse tempo, pois quanto às estações chuvosas, eles certamente não virão para o exterior, pelo menos não tão longe. No entanto, durante todo esse tempo vivi desconfortavelmente, por causa das constantes apreensões de que eles me surpreendessem, de onde observo que a expectativa do mal é mais amarga do que o sofrimento, especialmente se não houver espaço para livrar-se dessa expectativa, ou essas apreensões. Durante todo esse tempo, fiquei com um humor assassino e passei a maior parte de minhas horas, que deveriam ter sido mais bem empregadas, planejando como contorná-los e atacá-los na próxima vez que os visse, especialmente se fossem divididos, como da última vez, em 2 partidos. Nem considerei que, se matasse uma pessoa, digamos 10 ou uma dúzia, ainda estaria no dia seguinte, ou semana, ou mês, para matar outra, e assim outra, mesmo sublinhado ad infinitum sublinhado, até que eu devesse, em cumprimento, não menos assassinos do que eram comedores de homens, e talvez muito mais. Eu passava meus dias agora em grande perplexidade e ansiedade mental, esperando que um dia ou outro caísse nas mãos dessas criaturas impiedosas, e se em algum momento me aventurei no exterior, não foi sem olhar ao meu redor com o maior cuidado e cautela imagináveis. E agora eu descobri, para meu grande conforto, quão feliz era ter fornecido um rebanho domesticado ou um rebanho de cabras, pois não ousava disparar minha arma, de forma alguma, especialmente perto daquele lado da ilha onde eles geralmente vinham, para que eu deveria alarmar os selvagens, e se eles tivessem fugido de mim agora, eu tinha certeza de que eles voltariam com talvez 200 ou 300 canoas com eles em alguns dias, e então eu sabia o que esperar. No entanto,
Gastei mais 1 ano e 3 meses antes de ver mais algum dos selvagens, e então os encontrei novamente, como logo observarei. É verdade que eles podem ter estado lá 1 ou 2 vezes, mas eles não pararam, ou pelo menos eu não os vi, mas no mês de maio, pelo que pude calcular, e aos 24 anos, tive um encontro muito estranho com eles, dos quais em seu lugar. A perturbação de minha mente durante esse intervalo de 15 ou 16 meses foi muito grande. Eu dormia inquieto, sempre tive sonhos assustadores e muitas vezes comecei a dormir durante a noite. Durante o dia, grandes problemas dominaram minha mente, e durante a noite sonhei muitas vezes em matar os selvagens e nas razões pelas quais poderia justificar fazê-lo. Mas renunciar a tudo isso por um tempo. Foi em meados de maio, no dia 16, eu acho, assim como meu pobre calendário de madeira poderia contar, pois marquei tudo no poste ainda. Eu digo, foi no dia 16 de maio que soprou uma grande tempestade de vento o dia todo, com muitos raios e trovões, e uma noite muito suja foi depois disso. Eu não sabia qual era a ocasião específica disso, mas enquanto li a Bíblia, e tomado por pensamentos muito sérios sobre minha condição atual, fui surpreendido com o barulho de uma arma, como pensei, disparada no mar. Esta foi, com certeza, uma surpresa de natureza bem diferente de qualquer outra que eu já havia encontrado, pois as noções que isso colocou em meus pensamentos eram de outro tipo. Arranquei com a maior pressa imaginável, e, num instante, coloquei minha escada no meio da rocha e puxei atrás de mim, e montando pela segunda vez, cheguei ao topo da colina no exato momento em que um clarão de fogo me pediu para ouvir um segundo canhão, que, portanto, em cerca de meio minuto eu ouvi, e pelo som, sabia que era daquela parte do mar onde fui levado pela corrente em meu barco. Eu imediatamente considerei que este deveria ser algum navio em perigo, e que eles tinham algum camarada, ou algum outro navio em companhia, e disparei para sinais de perigo e para obter ajuda. Naquele momento, tive a presença de espírito de pensar que, embora não pudesse ajudá-los, talvez eles pudessem me ajudar, então juntei toda a madeira seca que pude encontrar e, fazendo uma bela pilha, ateei fogo na colina. A madeira estava seca e ardia livremente, e, embora o vento soprasse muito forte, ainda assim queimou bastante, de modo que eu tinha certeza de que, se houvesse algo como um navio, eles precisavam vê-lo. E sem dúvida o fizeram, pois assim que meu fogo aumentou, houve outro canhão e depois vários outros, todos do mesmo lado. Disparei fogo durante toda a noite, até o amanhecer, não com o meu copo, a distância era tão grande, e o tempo ainda meio nebuloso também, pelo menos, estava tão no mar. Olhei para ele com frequência durante todo aquele dia e logo percebi que não se movia, logo concluí que era um navio ancorado, e estando ansioso, você pode ter certeza, para ficar satisfeito, peguei minha arma na mão e corri em direção ao lado sul da ilha para as rochas onde antes havia sido levado pela corrente, e chegando lá, o tempo já estando perfeitamente claro, pude ver claramente, para minha grande tristeza, o naufrágio de um navio, lançado durante a noite sobre aquelas rochas escondidas que encontrei quando estava fora em meu barco, e quais rochas, ao conterem a violência do riacho e fazerem uma espécie de contracorrente, ou redemoinho, foram a ocasião de minha recuperação da condição mais desesperada e sem esperança em que já estive em toda a minha vida. Assim, o que é a segurança de um homem é a destruição de outro, pois parece que esses homens, quem quer que fossem, estando fora de seu conhecimento, e as rochas totalmente submersas, foram lançadas sobre eles durante a noite, o vento soprando forte em Iane. Se eles tivessem visto a ilha, como devo necessariamente supor que não viram, eles devem, como pensei, ter se esforçado para se salvar na praia com a ajuda de seu barco, mas seus tiros pedindo ajuda, especialmente quando viram, como eu imaginava, meu fogo, me encheram de muitos pensamentos. Primeiro, imaginei que, ao ver minha luz, eles poderiam ter se colocado em seu barco e se esforçado para chegar à costa, mas, como o mar estava muito alto, eles poderiam ter sido jogados fora. Outras vezes imaginei que eles poderiam ter perdido o barco antes, como pode ser o caso de muitas maneiras, particularmente pela quebra do mar em seu navio, que muitas vezes obrigava os homens a esfaquear ou despedaçar seu barco e, às vezes, jogá-lo ao mar com as próprias mãos. Outras vezes imaginei que eles tinham algum outro navio ou navios em companhia, que, aos sinais de perigo que fizeram, os pegaram e os levaram embora.
Outras vezes, imaginei que todos eles haviam partido para o mar em seus barcos e, sendo levados pela corrente em que eu estivera anteriormente, foram levados para o grande oceano, onde não havia nada além de miséria e perecimento. E isso, talvez, eles podem, a essa altura, pensar em morrer de fome e em estar em condições de comer uns aos outros. Como tudo isso não passava de conjecturas, na melhor das hipóteses, então, na condição em que eu estava, não pude fazer mais do que olhar para a miséria dos pobres homens e ter pena deles, o que ainda teve esse bom efeito do meu lado, que me deu cada vez mais motivos para agradecer a Deus, que tão feliz e confortavelmente me sustentou em minha condição desolada, e a de 2 companhias de navios, que agora foram lançadas nesta parte do mundo. Nenhuma vida deveria ser poupada, exceto a minha. Aprendi aqui novamente a observar que é muito raro que a providência de Deus nos lance em qualquer condição tão baixa ou em qualquer miséria tão grande, mas podemos ver algo pelo qual agradecer e podemos ver outros em circunstâncias piores do que o nosso. Esse certamente foi o caso desses homens, dos quais eu não pude ver espaço para supor que alguém fosse salvo. Nada poderia torná-lo tão racional quanto desejaram esperar que não perecessem todos lá, exceto a possibilidade apenas de serem levados por outro navio em companhia, e isso era apenas uma mera possibilidade, pois não vi o menor sinal ou aparência de tal coisa. Eu não posso explicar, por qualquer energia possível de palavras, que estranho desejo eu senti em minha alma ao ver esta visão, às vezes irrompendo assim, se houvesse apenas uma ou duas, não, ou apenas uma alma salva desta navio, ter escapado para mim, para que eu pudesse ter apenas um companheiro, uma criatura semelhante, para falar comigo e conversar. Em todo o tempo de minha vida solitária, nunca senti um desejo tão sincero e tão forte pela companhia de meus semelhantes, ou um arrependimento tão profundo pela falta dela. Existem algumas fontes secretas nas afeições que, quando são acionadas por algum objeto em vista, ou, embora não em vista, mas tornadas presentes à mente pelo poder da imaginação, esse movimento leva a alma, por sua impetuosidade, para abraços tão violentos e ansiosos do objeto, que a ausência dele é insuportável. Tais eram esses desejos sinceros que apenas um homem havia sido salvo. Acredito ter repetido as palavras, se fosse apenas um, 1000 vezes, e meus desejos eram tão movidos por ela que, quando eu falava as palavras, minhas mãos se juntavam e meus dedos pressionavam as palmas das minhas mãos, de modo que, se eu tivesse alguma coisa macia em minhas mãos, eu a esmagaria involuntariamente, e os dentes em minha cabeça batiam juntos e se chocavam tão fortemente que por algum tempo eu não conseguia separá-los novamente. Que os naturalistas expliquem essas coisas, a razão e a maneira delas. Tudo o que posso fazer é descrever o fato, que até me surpreendeu quando o encontrei, embora não soubesse de onde provinha, foi sem dúvida o efeito de desejos ardentes e de fortes ideias formadas em minha mente, percebendo o conforto que a conversa de um de meus companheiros cristãos teria sido para mim. Mas não era para ser, ou o destino deles ou o meu, ou ambos, proibiu, pois, até o último ano em que estive nesta ilha, nunca soube se alguém havia sido salvo daquele navio ou não, e teve apenas aflição, alguns dias depois, de ver o cadáver de um menino afogado chegar à praia no final da ilha próxima ao naufrágio. Ele vestia apenas um colete de marinheiro, um par de cerolas de linho abertas nos joelhos e uma camisa de linho azul, mas nada para me orientar tanto quanto adivinhar de que nação ele era. Ele não tinha nada nos bolsos além de 2 moedas de 8 e um cachimbo, o último era para mim 10 vezes mais valioso do que o primeiro. Agora estava calmo, e eu tinha uma grande vontade de me aventurar em meu barco até este naufrágio, sem dúvida de que poderia encontrar algo a bordo que pudesse ser útil para mim. Mas isso não me pressionava tanto quanto a possibilidade de que ainda pudesse haver alguma criatura viva a bordo, cuja vida eu poderia não apenas salvar, mas, ao salvar essa vida, confortar a mim até o último grau. E esse pensamento se apegou tanto ao meu coração que não pude ficar quieto noite ou dia, mas devo me aventurar em meu barco a bordo deste naufrágio, e entregando o resto à providência de Deus. Pensei que a impressão era tão forte em minha mente que não poderia ser resistida, que deveria vir de alguma direção invisível e que eu estaria querendo para mim mesmo se não fosse. Sob o poder dessa impressão, corri de volta ao meu castelo, preparei tudo para a viagem, peguei uma quantidade de pão, uma grande panela de água fresca, uma bússola para me guiar, uma garrafa de rum, pois ainda tinha uma grande boa parte do que sobrou, e uma cesta de passas, e assim,
carregando-me com tudo o que for necessário. Desci para o meu barco, tirei a água dele, coloquei-a à tona, carreguei toda a minha carga nele e depois voltei para casa para pegar mais. Minha segunda carga foi um grande saco de arroz, o guarda-chuva para colocar sobre minha cabeça como sombra, outro grande pote de água e cerca de 2 dúzias de pequenos pães ou bolos de cevada, mais do que antes, com uma garrafa de leite de cabra. E um queijo, tudo que com muito trabalho e suor carreguei para o meu barco, e rezando a Deus para dirigir a minha viagem, parti e remando a canoa ao longo da costa, cheguei finalmente ao ponto extremo da ilha no lado nordeste. E agora eu deveria lançar-me ao oceano, aventurar-me ou não aventurar-me. Olhei para as correntes rápidas que corriam constantemente em ambos os lados da ilha à distância, e que eram muito terríveis para mim pela lembrança do perigo em que estive antes, e meu coração começou a falhar, pois previ que, se fosse levado a qualquer uma dessas correntes, seria levado para longe mar adentro, e talvez fora do meu alcance ou visão da ilha novamente. E então, como meu barco era pequeno, se algum pequeno vendaval surgisse, eu estaria inevitavelmente perdido. Esses pensamentos oprimiram tanto minha mente que comecei a desistir de meu empreendimento, e tendo puxado meu barco para um pequeno riacho na praia, desci e sentei-me em um pedaço de terreno elevado, muito pensativo e ansioso, entre o medo e o desejo, sobre minha viagem, quando, enquanto refletia, pude perceber que a maré havia virado e a enchente veio, sobre o qual minha partida foi impraticável por tantas horas. Diante disso, logo me ocorreu que eu deveria subir ao terreno mais alto que pudesse encontrar e observar, se pudesse, como eram as marés ocorrentes quando a enchente chegava, para que eu pudesse julgar se eu fosse levado para um lado, não poderia esperar ser levado para outro caminho de volta para casa, com a mesma rapidez das correntes. Assim que esse pensamento passou pela minha cabeça, olhei para uma pequena colina que dava para o mar em ambos os lados, e de onde eu tinha uma visão clara das correntes ou marés, e para que lado eu deveria me guiar. Em meu retorno, aqui descobri que, assim como a corrente de vazante se aproximava do ponto sul da ilha, a corrente da enchente se aproximava da costa do lado norte, e que eu não tinha nada a fazer a não ser me manter no lado norte da ilha em meu retorno, e me sairia bem. Encorajado por esta observação, resolvi na manhã seguinte partir com a primeira da maré, e me acomodando para passar a noite em minha canoa, sob o sobretudo de vigia que mencionei, parti. Primeiro fui um pouco para o mar, bem ao norte, até que comecei a sentir o benefício da corrente, que se dirigia para o leste e que me levava em grande velocidade, e, no entanto, não me apressou tanto quanto a corrente do lado sul havia feito antes, a ponto de tirar de mim todo o controle do barco, mas, tendo uma direção forte com meu remo, fui a grande velocidade diretamente para o naufrágio e em menos de 2 horas cheguei até ele. Era uma visão sombria de se olhar. O navio, que por sua construção era espanhol, ficou preso entre 2 rochas. Toda a popa e o quarto dela foram despedaçados pelo mar, e como seu castelo de proa, que ficou preso nas rochas, avançou com grande violência, seu mastro principal e o mastro dianteiro foram trazidos pela prancha, isto é, quebrados, mas seu gurupés era sólido e a cabeça e o arco pareciam firmes. Quando me aproximei dela, um cachorro apareceu sobre ela, que, ao me ver chegando, ganhou e chorou, e assim que o chamei, pulou no mar para vir até mim. Eu o levei para o barco, mas o encontrei quase morto de fome e sede. Eu dei a ele um pedaço do meu pão, e ele o devorou como um lobo voraz que passou 15 dias morrendo de fome na neve. Então dei à pobre criatura um pouco de água fresca, com a qual, se o deixasse, ele teria estourado. Depois disso, embarquei, mas a primeira visão que encontrei foi de 2 homens afogados na cozinha, ou castela de proa do navio, abraçados. Concluí, como é de fato provável, que quando o navio embateu, estando em uma tempestade, o mar quebrou tão alto e tão continuamente sobre ele, que os homens não foram capazes de suportá-lo e foram estrangulados com constante avanço de na água, como se estivessem debaixo d'água. Além do cachorro, não havia mais nada no navio que tivesse vida, nem quaisquer bens, que eu pudesse ver, mas os que foram estragados pela água. Havia alguns barris de bebida, se vinho ou conhaque eu não sabia, que jaziam no fundo do porão e que, a água vazando, eu podia ver, mas eles eram grandes demais para se intrometer. Vi vários paus, que acredito pertencerem a alguns dos marinheiros, e coloquei 2 deles no barco,
sem examinar o que havia neles. Se a popa do navio tivesse sido consertada e a proa quebrada, estou convencido de que poderia ter feito uma boa viagem, pois, pelo que encontrei naqueles 2 baús, pude supor que o navio tinha muita riqueza a bordo, e, se posso adivinhar pelo curso que ela tomou, ela deve ter vindo de Buenos Aires, ou do Rio de La Plata, na parte sul da América, além do Brasil para Havana, no Golfo do México, e assim talvez para Espanha. Ela tinha, sem dúvida, um grande tesouro dentro de si, mas que não servia, naquela época, para ninguém, e o que aconteceu com a tripulação eu não sabia. Encontrei, além desses baús, um pequeno barril cheio de licor, de cerca de 20 galões, que com muita dificuldade coloquei em meu barco. Havia vários mosquetes na cabine e um grande chifre de pólvora, com cerca de 4 libras de pólvora. Quanto aos mosquetes, eu não tinha necessidade deles, então os deixei, mas peguei o pólvora. Peguei uma pá de fogo e uma pinça, que eu queria muito, como também 2 pequenas chaleiras de latão, uma panela de cobre para fazer chocolate e uma grelha, e com esta carga, e o cachorro, parti, a maré começando a voltar para casa novamente, e na mesma noite, cerca de 1 hora antes da noite, cheguei à ilha novamente, cansado e fatigado até o último grau. Descansei naquela noite no barco e pela manhã resolvi guardar o que tinha em minha nova caverna, e não carregá-lo para casa em meu castelo. Depois de me refrescar, coloquei toda a minha carga em terra e comecei a examinar os detalhes. O barril de licor que encontrei era uma espécie de rum, mas não como o que tínhamos no Brasil, e, em uma palavra, nada bom, mas quando fui abrir os baús, encontrei várias coisas de grande utilidade para mim. Por exemplo, encontrei um belo caixote de garrafas, de um tipo extraordinário, e cheio de águas cordiais, finas e muito boas. As garrafas continham cerca de 3 litros cada e tinham pontas de prata. Encontrei 2 potes de ótimas sucatas, ou doces, tão presos também no topo que a água salgada não os machucou, e mais 2 do mesmo, que a água estragou. Encontrei algumas camisas muito boas, que me agradaram muito, e cerca de 1/2 de lenços de linho branco e gravatas coloridas. Os primeiros também foram muito bem-vindos, sendo extremamente refrescantes para enxugar meu rosto em um dia quente. Além disso, quando cheguei ao caixa no baú, encontrei 3 grandes sacos de 8 peças, que continham cerca de 1.100 moedas ao todo, e em um deles, embrulhados em papel, 6 dobrões de ouro e algumas pequenas barras ou cunhas de ouro. Suponho que todos devem pesar quase meio quilo. No outro baú havia algumas roupas, mas de pouco valor, mas, pelas circunstâncias, deve ter pertencido ao imediato do artilheiro, embora não houvesse pólvora nele, exceto 2 libras de pó vidrado fino, em 3 frascos, guardados, suponho, para carregar suas peças de caça de vez em quando. No geral, consegui muito pouco com esta viagem que fosse de alguma utilidade para mim, pois, quanto ao dinheiro, não tive nenhuma ocasião para isso. Era para mim como a terra sob meus pés, e eu teria dado tudo por 3 ou 4 pares de sapatos e meias inglesas, que eram coisas que eu desejava muito, mas não tinha nenhum em meus pés há muitos anos. Eu tinha, de fato, agora 2 pares de sapatos, que tirei dos pés de 2 homens afogados que vi no naufrágio, e encontrei mais 2 pares em um dos baús, que foram muito bem-vindos para mim. Mas eles não eram como nossos sapatos ingleses, nem por facilidade nem por serviço, sendo mais o que chamamos de sapatos escarpins do que sapatos. Encontrei no baú deste marinheiro cerca de 50 moedas de 8, em reais, mas nada de ouro. Suponho que este pertencesse a um homem mais pobre que o outro, que parecia pertencer a algum oficial. Bem, no entanto, carreguei esse dinheiro para minha caverna e o guardei, como havia feito antes com o que trouxe de nosso próprio navio, mas foi uma pena, como eu disse, que a outra parte deste navio não tenha vindo para minha parte, pois estou satisfeito por ter carregado minha canoa várias vezes com dinheiro, e, pensei, se algum dia eu escapar para a Inglaterra, ele pode ficar aqui seguro o suficiente até que eu volte para buscá-lo. Capítulo 14. Um sonho realizado. Depois de trazer todas as minhas coisas para a praia e prendê-las, voltei para o meu barco e remei ao longo da costa até seu antigo porto, onde o coloquei e fiz o melhor caminho para minha antiga habitação, onde encontrei tudo seguro e tranquilo. Comecei agora a repousar, a viver a moda antiga e a cuidar dos meus assuntos familiares, e por um tempo vivi bastante tranquilo,
Só que fiquei mais vigilante do que costumava ser. Olhei com mais frequência e não saía tanto. E se em algum momento eu me mexi com alguma liberdade, foi sempre para a parte leste da ilha, onde eu estava muito certo de que os selvagens nunca vinham, e onde eu poderia ir sem tantas precauções e com tanto carregamento de armas e munição que sempre carreguei comigo se fosse para um outro lado. Eu vivi nesta condição quase 2 anos mais, mas a minha infeliz cabeça, que sempre me fez saber que nasceu para fazer miserável meu corpo, andou todos estes 2 anos cheia de projetos e desígnios de como, se fosse possível, me afastaria desta ilha, pois às vezes por fazer outra viagem ao naufrágio, embora minha razão me dissesse que não havia mais nada lá que valesse o risco de minha viagem, às vezes para um passeio de uma maneira, às vezes de outra, e acredito sinceramente que, se eu tivesse o barco em que saí de Salé, teria me aventurado no mar, indo para qualquer lugar, não sei para onde. Tenho sido, em todas as minhas circunstâncias, uma lembrança para aqueles que são tocados pela praga geral da humanidade, de onde, pelo que sei, metade de suas misérias flui. Quero dizer que não estão satisfeitos com a posição em que Deus e a natureza os colocou, pois, para não olhar para trás, para minha condição primitiva e para o excelente conselho de meu pai, cuja oposição foi, como posso chamá-lo, meu sublinhado pecado original sublinhado, meus erros subsequentes do mesmo tipo foram os meios de eu chegar a esta condição miserável, pois se aquela providência que tão felizmente me assentou no Brasil como um plantador tivesse me abençoado com desejos confinados, e eu pudesse ter me contentado em ter prosseguido gradualmente, eu poderia estar neste momento, quero dizer, no tempo em que estive em esta ilha, uma das mais consideráveis plantaduras do Brasil. Não, estou convencido de que pelas melhorias que fiz naquele pouco tempo que vivi lá, e o aumento que provavelmente teria feito se tivesse permanecido, eu poderia ter valido 100.000 moedores, e que negócio eu tinha para deixar uma fortuna estabelecida, uma plantação bem abastecida, melhorando e aumentando, para virar supercargo para a Guiné para buscar negros, quando a paciência e o tempo teriam aumentado tanto o nosso estoque em casa, que poderíamos tê-los comprado em nossa própria porta daqueles cujo negócio era buscá-los. E embora tivesse nos custado algo mais, ainda assim a diferença desse preço não valia a pena economizar com um risco tão grande. Mas, como esse é geralmente o destino das cabeças jovens, a reflexão sobre a loucura disso é comumente o exercício de mais anos ou de experiência adquirida com o tempo. O mesmo aconteceu comigo agora, e, no entanto, o erro se enraizou tão profundamente em meu temperamento que não pude me satisfazer em minha posição, mas estava continuamente estudando os meios e a possibilidade de minha fuga deste lugar, e para que eu possa, com maior prazer para o leitor, trazer a parte restante da minha história, pode não ser impróprio dar algum relato de minhas primeiras concepções sobre esse esquema tolo para minha fuga, e como e sobre que fundamento eu agi. Agora devo ser retirado em meu castelo, após minha última viagem ao naufrágio, minha fragata guardada e protegida sob a água, como de costume, e minha condição restaurada ao que era antes. Eu tinha mais riqueza, de fato, do que eu tinha antes, mas não era nem um pouco mais rico, pois eu não tinha mais utilidade para ele do que os índios do Peru antes que os espanhóis chegassem lá. Era uma das noites da estação chuvosa de março, 24º ano de minha primeira pisada nesta ilha de solidão. Eu estava deitado em minha cama ou rede, acordado, muito bem de saúde, sem dores, nenhuma doença, nenhum mal-estar do corpo, nem qualquer mal-estar da mente mais do que o normal, mas não conseguia de forma alguma fechar meus olhos, isto é, para dormir, não, nenhuma piscadela a noite toda, exceto o seguinte. É impossível anotar a multidão inumerável de pensamentos que rodopiaram naquela grande via do cérebro, a memória, nesta noite. Repassei toda a história da minha vida em miniatura, ou resumidamente, como posso chamá-la, até minha chegada a esta ilha, e também daquela parte de minha vida desde que cheguei a esta ilha. Em minhas reflexões sobre o estado de meu caso desde que desembarquei nesta ilha, comparei a feliz postura de meus negócios nos primeiros anos de minha residência aqui, com a vida de ansiedade, medo e cuidado que eu vivi, desde que vira a pegada de um pé na areia. Não que eu não acreditasse que os selvagens tivessem frequentado a ilha o tempo todo, e poderiam ter estado várias centenas deles às vezes na praia lá, mas eu nunca soube disso e era incapaz de qualquer apreensão sobre isso. Minha satisfação era perfeita, embora meu perigo fosse o mesmo, e eu estava tão feliz por não conhecer meu perigo como se nunca tivesse realmente estado exposto a ele.
Isso forneceu a meus pensamentos muitas reflexões muito proveitosas, e particularmente esta: quão infinitamente boa é a providência, que forneceu, em seu governo da humanidade, limites tão estreitos para sua visão e conhecimento das coisas, e embora ele caminhe em meio a tantos milhares de perigos, cuja visão, se descoberta para ele, distrairia sua mente e afundaria seu espírito, ele é mantido sereno e calmo, por ter os eventos das coisas escondidos de seus olhos, e nada sabendo dos perigos que o cercam. Depois que esses pensamentos me entretiveram por algum tempo, comecei a refletir seriamente sobre o perigo real em que estive por tantos anos nesta mesma ilha, e como eu havia caminhado com a maior segurança e com toda a tranquilidade possível, mesmo quando talvez nada além do cume de uma colina, uma grande árvore ou a aproximação casual da noite, estivesse entre mim e o pior tipo de destruição, vis. O de cair nas mãos de canibais e selvagens, que teriam me agarrado com a mesma visão que eu teria em uma cabra ou tartaruga, e pensei que não era mais crime matar e devorar-me do que um pombo ou um maçarico. Eu me caluniaria injustamente se dissesse que não estava sinceramente grato ao meu grande preservador, a cuja proteção singular reconheci, com grande humanidade, todas essas libertações desconhecidas, e sem as quais eu teria inevitavelmente caído em suas mãos impiedosas. Terminados esses pensamentos, minha cabeça ficou por algum tempo absorta em considerar a natureza dessas criaturas miseráveis, quero dizer, os selvagens, e como aconteceu no mundo que o sábio governador de todas as coisas deveria desistir de qualquer um de seus criaturas a tal desumanidade, ou melhor, a algo muito abaixo da própria brutalidade, a ponto de devorar sua própria espécie, mas como isso terminou em algumas, naquela época, especulações infrutíferas, ocorreu-me indagar em que parte do mundo esses miseráveis morei. A que distância ficava a costa de onde eles vieram? Por que eles se aventuraram tão longe de casa? Que tipo de barcos eles tinham? E por que eu não poderia ordenar a mim mesmo e aos meus negócios para poder ir para lá, como eles deveriam vir até mim? Nunca me preocupei em pensar no que deveria fazer comigo mesmo quando fosse para lá. O que seria de mim se caísse nas mãos desses selvagens? Ou como eu deveria escapar deles se eles me atacassem? Não, nem tanto como foi possível para mim chegar à costa, e não ser atacado por alguns deles, sem qualquer possibilidade de me libertar, e se eu não cair em suas mãos, o que devo fazer para a provisão, ou para onde devo desviar meu curso? Nenhum desses pensamentos, eu digo, tanto quanto veio em meu caminho, mas minha mente estava totalmente voltada para a ideia de minha passagem em meu barco para o continente. Eu considerava minha condição atual a mais miserável possível, que eu não era capaz de me jogar em nada além da morte. Isso poderia ser chamado de pior, e se eu chegasse à costa do mar, talvez eu encontrasse alívio, ou pudesse navegar, como fiz na costa africana, até chegar a algum país habitado e onde pudesse encontrar algum alívio, e, afinal de contas, talvez eu pudesse embarcar em algum navio cristão que pudesse me acolher, e se o pior acontecesse, eu poderia apenas morrer, o que poria fim a todas essas misérias de uma vez. Observe, por favor, tudo isso foi fruto de uma mente perturbada, um temperamento impaciente, desesperado, por assim dizer, pela longa continuação de meus problemas e as decepções que encontrei no naufrágio em que estive a bordo, e onde estive tão perto de obter o que tanto desejava, alguém com quem falar e aprender com eles algum conhecimento do lugar onde eu estava e dos prováveis meios de minha libertação. Fiquei totalmente agitado com esses pensamentos, toda a minha calma de espírito, em minha resignação à providência e esperando o resultado das disposições do céu, parecia suspensa, e eu não tinha poder para voltar meus pensamentos para nada além do projeto de uma viagem ao mar, que veio sobre mim com tanta força e tal impetuosidade de desejo, que não havia como resistir. Quando isso agitou meus pensamentos por 2 horas ou mais, com tal violência que fez meu próprio sangue fermentar e meu pulso batia como se eu estivesse com febre, apenas com o extraordinário fervor de minha mente sobre isso, a natureza, como se eu estivesse cansado e exausto com os próprios pensamentos disso, me jogou em um sono profundo. Alguém poderia pensar que eu deveria ter sonhado com isso, mas não sonhei, nem com nada relacionado a isso, mas sonhei que, ao sair de manhã como de costume de meu castelo, vi na praia 2 canoas e 11 selvagens chegando à terra, e que trouxeram consigo outro selvagem que ia matar para comê-lo, quando, de repente, o selvagem que eles ia matar saltou e correu para salvar a vida, e pensei em meu sono que ele veio correndo para o meu pequeno bosque antes da minha fortificação, para se esconder, e que eu, vendo sozinho,
E não percebendo que os outros o procuravam dessa maneira, mostrei-me a ele e, sorrindo para ele, encorajei-o, que ele se ajoelhou diante de mim, parecendo rezar para que eu o ajudasse, sobre a qual eu mostrei a ele minha escada, o fiz subir e o carreguei para minha caverna, e ele se tornou meu servo. E assim que peguei esse homem, disse a mim mesmo, agora posso certamente me aventurar no continente. Pois esse sujeito me servirá como piloto e me dirá o que fazer e onde ir para obter provisões, e para onde não ir por medo de ser devorado, em que lugares se aventurar e o que evitar. Acordei com esse pensamento, e estava sob tais impressões inexprimíveis de alegria com a perspectiva de minha fuga em meu sonho, que as decepções que senti ao voltar a mim mesmo e descobrir que não era mais que um sonho foram igualmente extravagantes para um outro lado e me jogaram em um desânimo muito grande. Sobre isso, porém, cheguei a esta conclusão, que minha única maneira de tentar uma fuga era tentar obter um selvagem em minha posse, e, se possível, deveria ser um de seus prisioneiros, a quem eles haviam condenado para ser comido, e deve trazer aqui para matar. Mas esses pensamentos ainda continham esta dificuldade, que era impossível efetuar isso sem atacar uma caravana inteira deles e matar todos eles, e esta não foi apenas uma tentativa muito desesperada, e poderia abortar, mas, por outro lado, eu tinha muitos escrúpulos quanto à legalidade disso para mim mesmo, e meu coração estremeceu ao pensar em derramar tanto sangue, embora fosse para minha libertação. Não preciso repetir os argumentos que me ocorreram contra isso, sendo eles os mesmos mencionados anteriormente, mas embora eu tivesse outras razões para oferecer agora, vis que aqueles homens eram inimigos da minha vida e me devorariam se pudessem, que era autopreservação, no mais alto grau, livrar-me desta morte de uma vida, e estava agindo em minha própria defesa tanto quanto se eles estivessem realmente me agredindo e coisas do gênero, digo, embora essas coisas o justifiquem. Mas os pensamentos de derramar sangue humano para minha libertação foram muito terríveis para mim e com os quais não pude me reconciliar por muito tempo. No entanto, finalmente, depois de muitas disputas secretas comigo mesmo, e depois de grandes perplexidades sobre isso, pois todos esses argumentos, de uma forma ou de outra, lutaram em minha cabeça por um longo tempo, o desejo prevalecente de libertação finalmente dominou todo o resto, e resolvi, se possível, colocar um desses selvagens em minhas mãos, custasse o que custasse. Minha próxima tarefa foi inventar como fazê-lo, e isso, de fato, foi muito difícil de resolver, mas como eu não poderia lançar nenhum meio provável para isso, resolvi me colocar de guarda, para vê-los quando chegassem à costa e deixar o resto para o evento, tomando as medidas que a oportunidade deve apresentar, deixe o que seria. Com essas resoluções em meus pensamentos, eu me lancei ao batedor sempre que possível, e de fato com tanta frequência que estava profundamente cansado disso, pois foi mais de 1 ano e meio que esperei, e durante grande parte desse tempo saía para o extremo oeste e para o canto sudoeste da ilha quase todos os dias, em busca de canoas, mas nenhuma aparecia. Isso foi muito desanimador e começou a me incomodar muito, embora eu não possa dizer que neste caso, como já havia acontecido algum tempo antes, tenha desgastado meu desejo pela coisa. Mas quanto mais parecia demorar, mais ansioso eu ficava. Em uma palavra, a princípio não tive tanto cuidado em evitar a visão desses selvagens e evitar ser visto por eles, como agora estava ansioso para ser sobre eles. Além disso, imaginei-me capaz de controlar ou melhor, 2 ou 3 selvagens, se os tivesse, de modo a torná-los inteiramente escravos de mim, para fazer tudo o que eu deveria instruí-los e impedir que eles pudessem a qualquer momento me faça algum mal. Demorei muito para me contentar com esse caso, mas nada ainda se apresentava, todas as minhas fantasias e esquemas deram em nada, pois nenhum selvagem se aproximou de mim por um bom tempo. Cerca de 1 ano e meio depois de ter nutrido essas ideias, e por uma longa reflexão, por assim dizer, as havia reduzido a nada, por falta de uma ocasião para colocá-las em execução, fiquei surpreso uma manhã ao ver nada menos que 5 canoas todas na praia juntas do meu lado da ilha. E as pessoas que pertenciam a elas todas desembarcaram fora de minha vista. O número deles quebrou todas as minhas medidas, pois vendo tantos, e sabendo que sempre vinham 4 ou 6, ou às vezes mais em um barco, eu não sabia o que pensar disso, ou como tomar minhas medidas para atacar 20 ou 30 homens sozinho, então fiquei imóvel em meu castelo, perplexo e desconfortável. No entanto, coloquei-me na mesma posição para um ataque que havia fornecido anteriormente e estava pronto para a ação,
se algo se apresentasse. Depois de esperar um bom tempo, ouvindo se eles faziam algum barulho, por fim, muito impaciente, coloquei minhas armas ao pé da minha escada e subi até o topo da colina, pelos meus 2 estágios, como de costume, ficando de pé, no entanto, que minha cabeça não aparecesse acima da colina, de modo que eles não pudessem me perceber de forma alguma. Aqui observei, com a ajuda do meu binóculo, que não eram menos de 30 em números, que eles tinham um fogo aceso e que eles tinham carne preparada. Como eles cozinharam eu não sabia, ou o que era, mas todos dançavam, não sei quantos gestos e figuras bárbaras, à sua maneira, em volta do fogo. Enquanto eu os observava, percebi, pela minha perspectiva, 2 infelizes arrastados dos barcos, onde, ao que parece, foram colocados e agora foram trazidos para o abate. Percebi um deles cair imediatamente, sendo derrubados, suponho, com uma clava ou espada de madeira, pois esse era o jeito deles, e 2 ou 3 outros estavam trabalhando imediatamente, abrindo-o para cozinhar, enquanto a outra vítima ficava sozinha, até que estivessem prontos para ele. Nesse exato momento, esse pobre miserável, vendo-se um pouco livre e solto, a natureza o inspirou com esperanças de vida, e ele se afastou delas e correu com incrível rapidez pelas areias, diretamente para mim. Refiro-me àquela parte da costa onde ficava minha habitação. Fiquei terrivelmente assustado, devo reconhecer, quando o vi correr em minha direção, e especialmente quando, como pensei, o vi perseguido por todo o corpo, e agora esperava que parte do meu sonho estivesse acontecendo e que ele certamente se abrigaria em meu bosque, mas eu não podia confiar, de forma alguma, em meu sonho, de que os outros selvagens não o perseguiriam até lá e o encontrariam lá. No entanto, mantive minha posição e meu ânimo começou a se recuperar quando descobri que não havia mais de 3 homens que o seguiam, e ainda mais me encorajei quando descobri que eles ultrapassavam excessivamente na corrida e ganhava terreno sobre eles, de modo que, se ele pudesse resistir por meia hora, eu vi facilmente que ele escaparia de todos eles. Havia entre eles e meu castelo o riacho, que mencionei com frequência na primeira parte de minha história, onde desembarquei minhas cargas do navio. E isso eu vi claramente que ele deveria necessariamente nadar, ou o pobre coitado seria levado para lá. Mas quando o selvagem fugindo chegou lá, ele não fez nada, embora a maré estivesse alta, mas mergulhando, nadou em cerca de 30 braçadas, ou por aí, pousou e correu com força e rapidez excepcionais. Quando as 3 pessoas chegaram ao riacho, descobri que 2 delas sabiam nadar, mas a terceira não, e que, parado do outro lado, olhou para as outras, mas não foi mais longe e logo depois voltou suavemente. Novamente, o que, por acaso, foi muito bom para ele no final. Observei que os 2 que nadaram ainda eram 2 vezes mais fortes nadando sobre o riacho do que o sujeito que fugiu deles. Veio-me muito calorosamente à mente, e de fato irresistivelmente, que agora era hora de conseguir um criado e, talvez, um companheiro ou assistente, e que fui claramente chamado pela providência para salvar a vida dessa pobre criatura. Desci imediatamente as escadas com toda a rapidez possível, peguei minhas 2 espingardas, pois ambas estavam ao pé das escadas, como observei antes, e subindo novamente com a mesma pressa até o topo da colina, atravessei em direção ao mar, e tendo um corte muito curto, e descendo toda a colina, coloquei-me no caminho entre os perseguidores e os perseguidos, santificando em voz alta aquele que fugia, que, olhando para trás, a princípio talvez estivesse tão assustado comigo quanto com eles, mas acenei com a mão para ele voltar, e, entretanto, avancei lentamente para os 2 que se seguiram. Então avançando imediatamente sobre o primeiro, eu o derrubei com a coronha da minha arma. Eu estava relutante em atirar, porque não queria que o resto ouvisse, embora, àquela distância, não fosse facilmente ouvido e, estando fora da vista da fumaça, eles não saberiam o que fazer com ela. Tendo derrubado esse sujeito, o outro que o perseguia parou, como se estivesse com medo, e eu avancei em sua direção, mas quando me aproximei, percebi que ele tinha um arco e flecha e estava preparando para atirar em mim. Então fui obrigado a atirar nele primeiro, o que fiz, e o matei no primeiro tiro. O pobre selvagem que fugiu, mas parou, embora tenha visto seus 2 inimigos caídos e mortos, como ele pensou, mas ficou tão assustado com o fogo e o barulho da minha arma que ficou imóvel, e nem avançou nem recuou, embora ele parecesse ainda mais inclinado a voar do que a seguir em frente. Eu o chamei novamente e fiz sinais para que ele avançasse,
o que ele entendeu facilmente, e me aproximei um pouco, então parou de novo, e então um pouco mais longe, e parou de novo, e pude então perceber que ele estava tremendo, como se tivesse sido feito prisioneiro e acabasse de ser morto, como seus dois inimigos. Acenei novamente para que viesse até mim e dei-lhe todos os sinais de encorajamento que pude imaginar, e ele chegou cada vez mais perto, ajoelhando-se a cada 10 ou 12 passos, em sinal de reconhecimento por ter salvado sua vida. Sorri para ele, olhei com simpatia e acenei para que se aproximasse ainda mais. Por fim ele se aproximou de mim, e então ele se ajoelhou novamente, beijou o chão e deitou sua cabeça no chão e, pegando-me pelo pé, colocou meu pé sobre sua cabeça. Isso, ao que parece, foi um sinal de juramento de ser meu escravo para sempre. Eu aceitei e fiz muito dele, e o encorajei tudo o que pude. Mas ainda havia mais trabalho a fazer, pois percebi que o selvagem que eu havia derrubado não estava morto, mas atordoado com o golpe, e começou a voltar a si. Então apontei para ele e mostrei a ele o selvagem, que ele não estava morto. Sobre isso ele falou algumas palavras para mim e, embora eu não pudesse entendê-las, achei que eram agradáveis de ouvir, pois foram o primeiro som da voz de um homem que ouvi, exceto a minha, por mais de 25 anos. Mas não havia tempo para tais reflexões agora. O selvagem que foi derrubado recobrou-se a ponto de sentar-se no chão, e percebi que meu selvagem começou a ficar com medo, mas quando vi isso, apresentei minha outra peça ao homem, como se fosse atirar nele, sobre este meu selvagem, pois assim o chamo agora. Fez um movimento para que eu emprestasse a ele minha espada, que pendia no em um cinto ao meu lado, o que eu fiz. Ele mal o pegou, mas correu para seu inimigo e, com um golpe, cortou sua cabeça com tanta habilidade que nenhum carrasco na Alemanha poderia ter feito isso antes ou melhor, o que achei muito estranho para alguém que, eu tinha motivos para acreditar, nunca tinha visto uma espada em sua vida antes, exceto suas próprias espadas de madeira. No entanto, parece, como aprendi depois, eles fazem suas espadas de madeira tão afiadas, tão pesadas, e a madeira tão dura que eles até cortam cabeças com eles, sim, e braços, e isso com um golpe também. Depois de fazer isso, ele veio até mim rindo em sinal de triunfo, e me trouxe a espada novamente, e com abundância de gestos que eu não entendi, colocou-a no chão, com a cabeça do selvagem que ele havia matado, apenas antes de mim. Mas o que mais o espantou foi saber como matei outro índio tão longe. Então, apontando para ele, ele fez sinais para que eu o deixasse ir até ele, e eu o mandei ir, o melhor que pude. Quando ele se aproximou dele, ele ficou como um pasmo, olhando para ele, virando primeiro para um lado, depois para o outro, olhou para a ferida que a bala havia feito, que parecia ser apenas em seu peito, onde havia feito um buraco, e não havia grande quantidade de sangue, mas ele havia sangrado internamente, pois estava completamente morto. Ele pegou seu arco e flechas e voltou. Então me virei para ir embora e acenei para que ele me seguisse, fazendo-lhe sinais de que mais viriam atrás deles. Com isso, ele fez sinais para mim de que deveria enterrá-los com areia, para que não fossem vistos pelo resto, se o seguissem, e então fiz sinais para que ele o fizesse novamente. Ele começou a trabalhar, e em um instante ele abriu um buraco na areia com as mãos grandes o suficiente para enterrar o primeiro, e então o arrastou para dentro dele e o cobriu, e o fez pelo outro também. Acredito que ele enterrou os dois em um quarto de hora. Então, chamando-o, carreguei-o, não para o meu castelo, mas bem longe para minha caverna, na parte mais distante da ilha. Então não deixei meu sonho acontecer naquela parte, que ele veio para o meu bosque para abrigo. Aqui eu dei a ele pão e um molho de passas para comer, e um gole de água, que eu descobri que ele estava realmente em grande angústia por causa de sua corrida, e tendo-o refrescado, fiz sinais para que ele fosse e se deitasse para dormir. Mostrando-lhe um lugar onde eu havia colocado um pouco de palha de arroz e um cobertor sobre ela, que eu costumava dormir sobre mim às vezes. Então a pobre criatura deitou-se e foi dormir. Ele era um sujeito gracioso e bonito, perfeitamente bem feito, com membros retos e fortes, não muito grandes, alto e bem formado, e, segundo calculei, cerca de 26 anos de idade. Ele tinha um semblante muito bom, não um aspecto feroz e mal-humorado, mas parecia ter algo muito viril em seu rosto, e ainda assim ele tinha toda a doçura e suavidade de um europeu em seu semblante também, especialmente quando sorria. Seu cabelo era comprido e preto, não encaracolado como lã, sua testa muito alta e larga,
e uma grande vivacidade e nitidez brilhante em seus olhos. A cor de sua pele não era totalmente preta, mas muito morena, e, no entanto, não um fulvo feio, amarelo e nauseabundo, como são os brasileiros, virginianos e outros nativos da América, mas de um tipo brilhante de cor verde-oliva, que tinha algo muito agradável, embora não muito fácil de descrever. Seu rosto era redondo e rechonchudo, seu nariz pequeno, não achatado, como o dos negros, uma boca muito boa, lábios finos e dentes finos bem definidos e brancos como marfim. Depois que ele dormiu, em vez de dormir, cerca de meia hora, ele acordou novamente e saiu da caverna para mim, pois eu estava ordenhando minhas cabras que eu tinha no cercado. Quando ele me viu, ele veio correndo até mim, deitando-se novamente no chão, com todos os sinais possíveis de uma disposição humilde e agradecida, fazendo muitos gestos esquisitos para demonstrá-lo. Por fim, ele deita a cabeça no chão, perto do meu pé, e coloca meu outro pé sobre a cabeça dele, como havia feito antes, e depois disso fez todos os sinais de sujeição, servidão e submissão imagináveis, para me deixar saber como ele me serviria enquanto vivesse. Compreendi-o em muitas coisas e deixei-o saber que estava muito satisfeito com ele. Em pouco tempo comecei a falar com ele, e ensinou a falar comigo, e primeiro, deixei-o saber que seu nome deveria ser Sexta-feira, que foi o dia em que salvei sua vida, chamei-o assim pela memória da época. Eu também o ensinei a dizer mestre, e então deixe-o saber que esse seria o meu nome. Da mesma forma, ensinei-o a dizer sim e não ia saber o significado deles. Eu dei a ele um pouco de leite em uma panela de barro, e deixei que ele me visse beber diante dele e ensopar meu pão nele, e deu-lhe um bolo de pão para fazer o mesmo, o que ele prontamente cumpriu, e fez sinais de que lhe fazia muito bem. Fiquei ali com ele toda aquela noite, mas assim que amanheceu, acenei para ele vir comigo e avisei que lhe daria algumas roupas, com o que ele pareceu muito feliz, pois estava completamente nu. Ao passarmos pelo local onde ele havia enterrado os dois homens, ele apontou exatamente para o local e me mostrou as marcas que havia feito para encontrá-los novamente, fazendo sinais para que devíamos desenterrá-los novamente e comê-los. Com isso, pareci muito zangado, expressei minha aversão a isso, fiz como se fosse vomitar ao pensar nisso e acenei com a mão para que ele se afastasse, o que ele fez imediatamente, com grande submissão. Eu então o levei até o topo da colina, para ver se seus inimigos haviam partido, e puxando meu binóculo, olhei e vi claramente o lugar onde eles estiveram, mas nenhuma aparência deles ou de suas canoas, de modo que ficou claro que eles se foram e deixaram seus dois camaradas para trás, sem qualquer busca por eles. Mas não fiquei contente com esta descoberta, mas tendo agora mais coragem e, consequentemente, mais curiosidade, levei meu homem Sexta-feira comigo, dando-lhe a espada na mão, com o arco e as flechas nas costas, que descobri que ele poderia usar com muita destreza, fazendo carregar uma arma para mim, e o dois para mim, e partimos marchando para o lugar onde essas criaturas estiveram, pois agora eu tinha em mente obter mais informações sobre eles. Quando cheguei ao local, meu próprio sangue gelou em minhas veias e meu coração afundou dentro de mim, com o horror do espetáculo. Na verdade, era uma visão terrível, pelo menos era assim para mim, embora Sexta-feira não desse importância. O lugar estava coberto de ossos humanos, o chão tingido com seu sangue, e grandes pedaços de carne deixados aqui e ali, meio comidos, mutilados e chamuscados, e, em suma, todos os símbolos da festa triunfante que eles estavam fazendo ali, após uma vitória sobre seus inimigos. Eu vi 3 crânios, 5 mãos e os ossos de 3 ou 4 pernas e pés, e abundância de outras partes dos corpos, e Sexta-feira, por seus sinais, me fez entender que eles trouxeram 4 prisioneiros para banquetear, que 3 deles foram comidos e que ele, apontando para si mesmo, era o quarto, que houve uma grande batalha entre eles e seu próximo rei, de cujos súditos, ao que parece, ele foi um, e que eles fizeram um grande número de prisioneiros, todos os quais foram carregados para vários lugares por aqueles que os levaram na luta, a fim de festejar com eles, como foi feito aqui por esses miseráveis sobre aqueles que eles trouxeram para cá. Fiz Sexta-feira juntar todos os crânios, ossos, carne e tudo o que restou, e colocá-los juntos em uma pilha, fazer um grande fogo sobre eles e queimá-los todos em cinzas. Descobri que Frida ainda tinha um estômago ansioso por um pouco da carne e ainda era um canibal por natureza, mas demonstrei tanto aborrecimento com os próprios pensamentos sobre isso,
e com a menor aparência disso, que ele não ousou descobrir, pois eu tinha, de alguma forma, deixado saber que eu o mataria se ele oferecesse isso. Depois que ele fez isso, voltamos ao nosso castelo, e lá comecei a trabalhar para o meu homem na sexta-feira, e, antes de tudo, dei a ele um par de cerolas de linho, que tirei do baú do pobre artilheiro que mencionei, que encontrei no naufrágio e que, com uma pequena alteração, serviu muito bem nele, e então fiz para ele um gibão de pele de cabra, tanto quanto minha habilidade permitia, pois agora eu era um alfaiate toleravelmente bom, e eu dei a ele um gorro que fiz de pele de lebre, muito conveniente e elegante o suficiente, e assim ele estava vestido, no momento, toleravelmente bem, e ficou muito satisfeito ao ver-se quase tão bem vestido quanto seu mestre. É verdade que ele vestia essas roupas desajeitadamente no início, usar cerolas era muito estranho para ele, e as mangas do colete esfolavam seus ombros e a parte interna dos braços, mas aliviando-os um pouco onde ele reclamou que eles o machucaram, e usando-se para eles, ele os aceitou muito bem. No dia seguinte, depois que voltei para minha cabana com ele, comecei a considerar onde deveria alojá-lo, entre minhas duas fortificações, dentro da última e fora da primeira. Como havia uma porta ou entrada para minha caverna, fiz um caixilho formal emoldurado, e uma porta para ele, de tábuas, e coloquei-o na passagem, um pouco dentro da entrada, e, fazendo com que a porta se abrisse por dentro, tranquei-a durante a noite, levando também minhas escadas, de modo que a sexta-feira não poderia de forma alguma chegar até mim no interior da minha parede mais interna, sem fazer tanto barulho ao passar que deveria me acordar, pois minha primeira parede tinha agora um telhado completo sobre ela de longos postes, cobrindo toda a minha tenda e inclinando-se para o lado da colina, que foi novamente colocado com varas menores, em vez de ripas, e então coberto com uma grande espessura com a palha de arroz, que era forte, como juncos, e no buraco ou lugar deixado para entrar ou sair pela escada eu coloquei uma espécie de alçapão, que, se tentasse por fora, não abriria de jeito nenhum, mas cairia e fez um grande barulho. Quanto às armas, eu as levava todas para o meu lado todas as noites. Mas eu não precisava de todas essas precauções, pois nunca o homem teve um servo mais fiel, amoroso e sincero do que sexta-feira foi para mim, sem paixões, mau humor ou planos, perfeitamente obrigado e comprometido. Suas próprias afeições estavam ligadas a mim, como as de uma criança a um pai, e ouso dizer que ele teria sacrificado sua vida para salvar a minha em qualquer ocasião. Os muitos testemunhos que ele me deu sobre isso tiraram dúvidas e logo me convenceram de que eu não precisava tomar precauções para minha segurança por causa dele. Isso frequentemente me deu oportunidade de observar, e isso com admiração, que, no entanto, agradou a Deus em sua providência e no governo das obras de suas mãos, tirar de uma parte tão grande do mundo de suas criaturas os melhores usos, ao qual suas faculdades e os poderes de suas almas estão adaptados, mas que ele lhes concedeu os mesmos poderes, a mesma razão, as mesmas afeições, os mesmos sentimentos de bondade e obrigação, as mesmas paixões e ressentimentos de erros, o mesmo senso de gratidão, sinceridade, fidelidade e todas as capacidades de fazer o bem e receber o bem que ele nos deu, e que, quando ele deseja oferecer-lhes ocasiões para exercê-los, eles estão tão prontos, ou melhor, mais prontos, para aplicá-los aos usos corretos para os quais foram concedidos do que nós. Isso me deixou muito melancólico às vezes, ao refletir, conforme as várias ocasiões apresentadas, quão mesquinho fazemos de tudo isso, embora tenhamos esses poderes iluminados pela grande lâmpada de instrução, o Espírito de Deus, e pelo conhecimento de sua palavra acrescentou ao nosso entendimento, e porque agradou a Deus esconder o conhecimento salvador semelhante de tantos milhões de almas, que, se eu pudesse julgar por este pobre selvagem, faria um uso muito melhor dele do que nós. Daí às vezes fui levado longe demais, para invadir a soberania da providência e, por assim dizer, acusar a justiça de uma disposição tão arbitrária das coisas, que deveria esconder essa visão de alguns e revelá-la a outros, e ainda esperar um dever semelhante de ambos. Mas calei a boca e verifiquei meus pensamentos com esta conclusão: primeiro, que não sabíamos por que Luz e lei eles deveriam ser condenados, mas como Deus era necessariamente, e pela natureza de seu ser, infinitamente santo e justo, então não poderia ser. Mas se essas criaturas foram todas condenadas à ausência de si mesmo, foi por pecar contra aquela luz que, como a Escritura diz, era uma lei para si mesmos,
e por regras que suas consciências reconheceriam como justas, embora o fundamento não tenha sido descoberto para nós. E em segundo lugar, ainda que todos nós sejamos o barro nas mãos do oleiro, nenhum vaso poderia dizer a ele, por que me formaste assim? Mas voltando ao meu novo companheiro, fiquei muito encantado com ele e fiz questão de ensinar-lhe tudo o que era adequado para torná-lo útil, prático e útil, mas principalmente para fazê-lo falar e me entender quando eu falava, e ele foi o estudioso mais apto que já existiu, e particularmente estava tão alegre, tão constantemente diligente e tão satisfeito quando ele podia apenas me entender, ou me fazer entendê-lo, que era muito agradável para mim conversar com ele. Agora minha vida começou a ser tão fácil que comecei a dizer a mim mesmo que poderia ter estado salvo de mais selvagens. Não me importava se nunca deveria me mudar do lugar onde vivia. Capítulo 15. Educação de sexta-feira. Depois de ter retornado ao meu castelo por 2 ou 3 dias, pensei que, a fim de tirar sexta-feira de sua horrível maneira de se alimentar e do prazer do estômago de um canibal, eu deveria deixá-lo provar outra carne. Então eu o levei comigo uma manhã para a floresta. Eu fui, de fato, com a intenção de matar um cabrito do meu próprio rebanho, e trazê-lo para casa e vesti-lo, mas enquanto eu ia, vi uma cabra deitada na sombra e 2 cabritos sentados perto dela. Peguei sexta-feira. Espere, disse eu, fique parado, e fiz sinais para que ele não se mexesse. Imediatamente apresentei minha arma, atirei e matei uma das crianças. A pobre criatura, que de longe tinha me visto matar o selvagem, seu inimigo, mas não sabia, nem podia imaginar como isso foi feito, ficou sensivelmente surpresa, estremeceu, e parecia tão espantada que pensei ele teria afundado. Ele não viu o garoto em quem atirei, nem percebeu que o havia matado, mas rasgou o colete para ver se não estava ferido, e, como descobri atualmente, pensei que estava decidido a matá-lo, pois ele veio e se ajoelhou diante de mim e, abraçando meus joelhos, disse muitas coisas que não entendi, mas pude ver facilmente que o significado era rezar para que eu não o matasse. Logo encontrei uma maneira de convencê-lo de que não lhe faria mal, e pegando-o pela mão, rindo dele, e apontando para o cabrito que eu havia matado, acenei para ele correr e buscá-lo, o que ele fez, e enquanto ele estava se perguntando, e olhando para ver como a criatura foi morta, carreguei minha arma novamente. Aos poucos, vi uma grande ave, como um falcão, pousando em uma árvore dentro do tiro. Então, para que sexta-feira entenda um pouco o que eu faria, chamei-o novamente, apontei para a ave, que era de fato um papagaio, embora eu pensasse que fosse um falcão, eu digo, apontando para o papagaio, e para minha arma, e para o chão embaixo do papagaio, para ele ver que eu faria cair, dei a entender que eu atiraria e mataria aquele pássaro. Portanto, atirei e mandei olhar, e imediatamente ele viu o papagaio cair. Ele ficou como alguém assustado novamente, apesar de tudo que eu disse a ele, e descobri que ele estava ainda mais surpreso, porque não me viu colocar nada na arma, mas pensou que deveria haver algum fundo maravilhoso de morte e destruição naquela coisa, capaz de matar homem, besta, pássaro ou qualquer coisa próxima ou longe, e o espanto que isso criou nele foi tal que não poderia desaparecer por muito tempo, e acredito que, se eu tivesse deixado, ele teria adorado a mim e a minha arma. Quanto à arma em si, ele não quis tocá-la por vários dias depois, mas ele falava com ela e falava com ela, como se ela lhe respondesse, quando ele estava sozinho, que, como depois soube dele, era desejar não matá-lo. Bem, depois que seu espanto passou um pouco com isso, apontei para ele correr e buscar o pássaro que eu havia batido, o que ele fez, mas ficou algum tempo, pois o papagaio, não estando completamente morto, havia voado a uma boa distância do local onde ela caiu. No entanto, ele a encontrou, pegou-a e trouxe-a para mim, e como eu já havia percebido sua ignorância sobre a arma antes, aproveitei para carregar a arma novamente, e não deixá-lo me ver fazer isso, para que eu pudesse estar pronto para qualquer outra marca que pudesse apresentar, mas nada mais oferecido naquele momento, então eu trouxe para casa o cabrito, e na mesma noite tirei a pele e cortei o melhor que pude, e tendo uma panela adequada para esse fim, ferveu ou cozinhei um pouco da carne e fiz um caldo muito bom. Depois que comecei a comer, dei um pouco ao meu criado, que pareceu muito feliz com isso e gostou muito, mas o que era mais estranho para ele era me ver comer sal com ele. Ele me fez sinal de que o sal não era bom para comer, e colocando um pouco em sua própria boca, ele parecia nauseado, e cuspia nele,
lavando a boca com água fresca depois disso. Por outro lado, eu coloquei um pouco de carne em minha boca sem sal, e fingi cuspir e cuspir por falta de sal, tanto quanto ele havia feito no sal, mas não serviria. Ele nunca se importaria com sal na carne ou em seu caldo, pelo menos, não por muito tempo, e então muito pouco. Depois de alimentá-lo com carne cozida e caldo, resolvi festejá-lo no dia seguinte assando um pedaço do cabrito. Fiz isso pendurando-o diante do fogo em uma corda, como tinha visto muitas pessoas fazerem na Inglaterra, colocando 2 varas, uma de cada lado do fogo e uma no topo, e amarrando o barbante na vara cruzada, deixando a carne girar continuamente. Esta sexta-feira admirou muito, mas quando ele veio provar a carne, ele usou de tantas maneiras para me dizer o quanto gostou, que eu não pude deixar de entendê-lo, e finalmente ele me disse, da melhor maneira que pôde, que nunca comeria a carne do homem mais, o que fiquei muito feliz em ouvir. No dia seguinte, coloquei-o para trabalhar, batendo um pouco de milho e peneirando da maneira que costumava fazer, como observei antes, e ele logo entendeu como fazer isso tão bem quanto eu, especialmente depois que ele viu qual era o significado disso e que era para fazer pão, pois depois disso deixei que ele me visse fazer meu pão e assá-lo também, e em pouco tempo sexta-feira foi capaz de fazer todo o trabalho para mim tão bem quanto eu mesmo. Comecei então a considerar que, tendo 2 bocas para alimentar em vez de uma, deveria fornecer mais terreno para minha colheita e plantar uma quantidade maior de milho do que costumava fazer. Então marquei um pedaço maior de terra e comecei a cerca da mesma maneira que antes, na qual sexta-feira trabalhou não apenas com muita boa vontade e muito, mas com muita alegria, e eu disse a ele para que servia, que era para o milho fazer mais pão, porque agora ele estava comigo, e para que eu tivesse o suficiente para ele e para mim também. Ele parecia muito sensível a essa parte e me disse que achava que eu tinha muito mais trabalho por conta dele do que por mim mesmo, e que ele trabalharia ainda mais para mim se eu lhe dissesse o que fazer. Este foi o ano mais agradável de toda a vida que levei neste lugar. Sexta-feira começou a falar muito bem e a entender os nomes de quase tudo que tive ocasião de ligar e de todos os lugares para onde tive que mandá-lo, e falou muito comigo, de modo que, em suma, comecei agora a ter algum uso para minha língua novamente, o que, de fato, eu tinha muito pouca oportunidade antes. Além do prazer de falar com ele, eu tinha uma satisfação singular no próprio sujeito. Sua honestidade simples e não fingida me aparecia cada dia mais e eu comecei a amar realmente a criatura, e, por seu lado, acredito que ele me amou mais do que jamais poderia amar qualquer coisa antes. Certa vez, tive a intenção de tentar se ele tinha alguma inclinação para seu próprio país novamente, e tendo-lhe ensinado o inglês tão bem que ele poderia me responder a quase todas as perguntas, perguntei-lhe se a nação a que ele pertencia nunca conquistou em batalha. Ao que ele sorriu e disse, sim, sim, sempre lutamos melhor, isto é, ele quis dizer sempre levar a melhor na luta, e assim começamos o seguinte discurso, traço. Sublinhado mestre sublinhado ponto você sempre luta melhor, como você foi feito prisioneiro, então, sexta-feira. Sublinhando sexta sublinhado ponto minha nação bateu muito por tudo isso. Sublinhado mestre sublinhado ponto como bater. Se sua nação os derrotou, como você foi levado? Sublinhando sexta sublinhado ponto eles são mais numerosos do que a minha nação, no lugar onde eu estava, eles levam 1, 2, 13 a mim, minha nação os derrotou no outro lugar, onde eu não estava, lá minha nação leva 1, 2, grandes mil. Sublinhado mestre sublinhado ponto mas por que seu lado não resgatou das mãos de seus inimigos, então? Sublinhando sexta sublinhado, correm, 1, 2, 3, e vão na canoa, minha nação não tem canoa naquela época. Sublinhado mestre sublinhado ponto bem, sexta-feira, e o que sua nação faz com os homens que eles levam? Eles os levam embora e os comem, como eles fizeram. Sublinhando sexta sublinhado ponto sim, minha nação também come homens, comer tudo. Sublinhado mestre sublinhado ponto onde eles os carregam. Sublinhando sexta sublinhado ponto vá para outro lugar, onde eles pensam. Sublinhado mestre sublinhado ponto eles vêm aqui. Sublinhando sexta sublinhado ponto sim, sim, eles vêm aqui, vêm a outro lugar. Sublinhado mestre sublinhado ponto você esteve aqui com eles. Sublinhando sexta sublinhado ponto sim, estive aqui, aponta para o lado noroeste da ilha, que, ao que parece,
era o lado deles. Com isso, entendi que meu criado sexta-feira estivera anteriormente entre os selvagens que costumavam desembarcar na parte mais distante da ilha, nas mesmas ocasiões carnívoras para as quais ele foi trazido, e algum tempo depois, quando tomei coragem de carregá-lo para aquele lado, sendo o mesmo que mencionei anteriormente, ele logo conheceu o lugar e me disse que esteve lá uma vez, quando comeram 20 homens, 2 mulheres e um filho. Ele não sabia dizer 20 em inglês, mas os contou colocando tantas pedras em uma fileira e apontando para mim para contá-los. Eu contei esta passagem, porque introduzo o seguinte, que depois dessa conversa que tive com ele, perguntei-lhe a que distância ficava nossa ilha da costa e se as canoas não se perdiam com frequência. Ele me disse que não havia perigo, nenhuma canoa jamais se perdia, mas que depois de uma pequena viagem mar adentro, havia uma corrente e vento, sempre para um lado pela manhã, para o outro à tarde. Isso eu entendi como nada mais do que as marés, como indo ou vindo, mas depois entendi que foi ocasionado pelo grande calado e refluxo do poderoso rio Orinoco, na foz ou golfo de cujo rio, como descobri depois, ficava nossa ilha, e que esta terra, que percebi ser WNW, era a grande ilha de Trinidade, no ponto norte da foz do rio. Fiz 1000 perguntas na sexta-feira sobre o país, os habitantes, o mar, a costa e quais nações estavam próximas. Ele me contou tudo o que sabia com a maior franqueza imaginável. Perguntei-lhe os nomes das várias nações de seu tipo de povo, mas não consegui outro nome senão caribenhos, de onde compreendi facilmente que eram os caribes, que nossos mapas situam na parte da América que se estende desde a foz do rio Orinoco até a Guiana e daí até Santa Marta. Ele me disse que muito além da lua, que estava além do pôr do sol, que deve estar a oeste de seu país, viviam homens de barbas brancas, como eu, e apontavam para meus grandes bigodes, que mencionei antes, e que eles mataram muitos homens. Essa foi a palavra dele. Pelo que entendi, ele se referia aos espanhóis, cujas crueldades na América se espalharam por todo o país e eram lembradas por todas as nações de pai para filho. Perguntei se ele poderia me dizer como eu poderia sair desta ilha e me juntar àqueles homens brancos. Ele me disse, sim, você pode ir em 2 canoas. Não consegui entender o que ele queria dizer, ou fazê-lo descrever para mim o que queria dizer com 2 canoas, até que finalmente, com grande dificuldade, descobri que ele queria dizer que deveria ser um barco grande, do tamanho de 2 canoas. Comecei a gostar muito dessa parte do discurso de sexta-feira. A partir desse momento, alimentei algumas esperanças de que, em algum momento, encontraria uma oportunidade de escapar deste lugar e de que esse pobre selvagem pudesse ser um meio de me ajudar. Durante o longo tempo que sexta-feira já estava comigo, e que ele começou a falar comigo e me entender, eu não queria lançar um fundamento de conhecimento religioso em sua mente. Particularmente eu perguntei a ele uma vez, quem o fez? A criatura não me entendeu nada, mas pensou que eu havia perguntado quem era seu pai, mas peguei por outro nome e perguntei a ele quem fez o mar, o chão em que caminhamos, as colinas e os bosques. Ele me disse, foi um Benamuquei, que viveu além de tudo. Ele não poderia descrever nada dessa grande pessoa, mas que ele era muito velho, muito mais velho, disse ele, que o mar ou a terra, que a lua ou as estrelas. Perguntei-lhe então, se esse velho tinha feito todas as coisas, porque todas as coisas não o adoravam. Ele parecia muito sério e, com um olhar perfeito de inocência, disse, todas as coisas dizem para ele. Eu perguntei a ele se as pessoas que morrem em seu país foram embora para algum lugar. Ele disse sim, todos eles foram para Benamuquei. Então eu perguntei a ele se aqueles que eles comiam iam para lá também. Ele disse sim. A partir dessas coisas, comecei a instruí-lo no conhecimento do verdadeiro Deus. Eu disse a ele que o grande Criador de todas as coisas vivia lá em cima, apontando para o céu, que ele governou o mundo pelo mesmo poder e providência com que o criou, que ele era onipotente e poderia fazer tudo por nós, dar tudo para nós, tirar tudo de nós, e assim, aos poucos, abrir seus olhos. Ele ouviu com muita atenção e recebeu com prazer a noção de Jesus Cristo sendo enviado para nos redimir, e da maneira de fazer nossas orações a Deus, e de como Ele pode nos ouvir, mesmo no céu. Ele me disse um dia, que se nosso Deus pudesse nos ouvir, além do sol, Ele deveria ser um Deus maior do que o Benamuquei deles, que vivia um pouco longe, e ainda não podia ouvir até que eles subissem para o grande montes onde habitava para lhes falar. Perguntei-lhe se alguma vez ele foi lá para falar com ele.
Ele disse não, eles nunca foram que eram jovens, ninguém foi para lá, exceto os velhos, a quem ele chamou de Oukakei, isto é, como eu fiz explicar para mim, seus religiosos ou clero, e que eles foram dizer-o. Então ele chamou fazendo orações, e então voltaram e contaram o que Benamukei disse. Com isso observei que existe sacerdócio mesmo entre os pagãos mais cegos e ignorantes do mundo, e a política de fazer segredo da religião, a fim de preservar a veneração do povo ao clero, não apenas encontrada no romano, mas, talvez, entre todas as religiões do mundo, mesmo entre as mais brutas e bárbaras selvagens. Esforcei-me para esclarecer essa fraude para meu homem na sexta-feira, e disse a ele que a pretensão de seus velhos subirem as montanhas para dizer ao seu Deus Benamukei era uma trapaça, e eles trouxeram a palavra dali. O que ele disse foi muito mais, que se eles encontraram alguma resposta ou falaram com alguém ali, deve ser com um espírito maligno, e então entrei em um longo discurso com ele sobre o diabo, a origem dele, sua rebelião contra Deus, sua inimizade para com o homem, a razão disso, ele se estabelecendo nas partes escuras do mundo para ser adorado em vez de Deus, e como Deus, e os muitos estratagemas que ele usou para iludir a humanidade para sua ruína, como ele tinha um acesso secreto às nossas paixões e afeições, e para adaptar suas armadilhas às nossas inclinações, de modo a fazer com que sejamos nossos próprios tentadores e corramos para a nossa destruição por nossa própria escolha. Descobri que não era tão fácil imprimir noções corretas em sua mente sobre o diabo quanto sobre a existência de um Deus. A natureza auxiliou todos os meus argumentos para evidenciar a ele até mesmo a necessidade de uma grande causa primeira, um poder dominante e governante, uma providência secreta que dirige, e da equidade e justiça de prestar homenagem àquele que nos criou e coisas semelhantes, mas nada disso apareceu na noção de um espírito maligno, de sua origem, seu ser, sua natureza e, acima de tudo, de sua inclinação para fazer o mal, e para nos atrair para fazê-lo também. E a pobre criatura uma vez me confundiu de tal maneira, com uma pergunta meramente natural e inocente, que eu mal sabia o que dizer a ele. Eu tinha falado muito com ele sobre o poder de Deus, sua onipotência, sua aversão ao pecado, seu ser um fogo consumidor para os que praticam a iniquidade, como ele nos criou a todos, ele poderia nos destruir a todo mundo em um momento, e ele me ouviu com grande seriedade o tempo todo. Depois disso, contei-lhe como o diabo era o inimigo de Deus nos corações dos homens e usava toda a sua malícia e habilidade para derrotar os bons desígnios da providência e arruinar o reino de Cristo do mundo e coisas semelhantes. Bem, diz Friday, mas você diz que Deus é tão forte, tão grande, ele não é muito forte, tão poderoso quanto o diabo? Sim, digo eu, sexta-feira, Deus é mais forte que o diabo, Deus está acima do diabo e, portanto, oramos a Deus para esmagá-lo sob nossos pés e nos capacitar a resistir às suas tentações e apagar seus dardos inflamados. Mas, diz ele novamente, se Deus é muito mais forte, tanto pode quanto o diabo perverso, porque Deus não mata o diabo, então não o faça mais perverso. Fiquei estranhamente surpreso com essa pergunta, e, afinal de contas, embora agora eu fosse um homem velho, eu era apenas um jovem médico e mal qualificado para um casuísta ou um solucionador de dificuldades, e a princípio não sabia o que dizer, então fingi não ouvi-lo e perguntei o que ele disse, mas ele era muito sincero em uma resposta para esquecer sua pergunta, de modo que a repetiu com as mesmas palavras quebradas acima. A essa altura, eu havia me recuperado um pouco e disse, Deus finalmente o punirá severamente, ele está reservado para o julgamento e será lançado no abismo, para habitar com o fogo eterno. Isso não satisfez sexta-feira, mas ele volta para mim, repetindo minhas palavras, apóstrofo sublinhado reserva e finalmente sublinhado. Eu não entendo, mas por que não matar o diabo agora, não matou muito tempo atrás? Você também pode me perguntar, disse eu, por que Deus não mata você ou a mim, quando fazemos coisas perversas aqui que ofendem, somos preservados para nos arrependermos e sermos perdoados. Ele refletiu algum tempo sobre isso. Bem, diz ele, poderosamente e afetuosamente, isso bem, então você, eu, diabo, todos os ímpios, tudo preserva, arrepende-se, Deus perdoa a todos. Aqui fui novamente atropelado por ele até o último grau, e foi um testemunho para mim, como as meras noções de natureza, embora possam guiar criaturas racionais ao conhecimento de um Deus, e de uma adoração ou homenagem devida ao Ser Supremo de Deus,
Como consequência de nossa natureza, ainda assim nada além da revelação divina pode formar o conhecimento de Jesus Cristo e da redenção comprada para nós, de um mediador da nova aliança e de um intercessor no escabelo do trono de Deus. Eu digo, nada além de uma revelação do céu pode formar isso na alma, e que, portanto, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero dizer a palavra de Deus, e o Espírito de Deus, prometido para o guia e santificador de seu povo, são os instrutores absolutamente necessários das almas dos homens no conhecimento salvífico de Deus e os meios de salvação. Portanto, desviei a presente conversa entre mim e meu homem, levantando-me apressadamente, como em alguma ocasião repentina de sair. Então, enviando para algo bem distante, orei seriamente a Deus para que ele me permitisse instruir salvadoramente este pobre selvagem, ajudando, por seu espírito, o coração da pobre criatura ignorante a receber a luz do conhecimento de Deus em Cristo, reconciliando consigo mesmo, e me guiaria para falar com ele da palavra de Deus para que sua consciência pudesse ser convencida, seus olhos se abriram e sua alma foi salva. Quando ele voltou para mim, entrei em um longo discurso com ele sobre o assunto da redenção do homem pelo Salvador do mundo e da doutrina do Evangelho pregado do céu, vis. De arrependimento para com Deus, e fé em nosso bendito Senhor Jesus. Então, expliquei-lhe o melhor que pude porque nosso abençoado Redentor não assumiu a natureza dos anjos, mas a semente de Abraão, e como, por essa razão, os anjos caídos não tiveram parte na redenção, que ele veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e assim por diante. Eu tinha, Deus sabe, mais sinceridade do que conhecimento em todos os métodos que usei para a instrução desta pobre criatura, e devo reconhecer, o que eu acredito que todos os que agem sobre o mesmo princípio descobrirão, que ao abrir as coisas para ele, eu realmente informei e me instruí em muitas coisas que eu não sabia ou não havia considerado completamente antes, mas que ocorreram naturalmente à minha mente ao pesquisá-las, para obter as informações deste pobre selvagem, e tive mais afeição em minha investigação sobre as coisas nesta ocasião do que nunca antes, de modo que, quer esse pobre infeliz selvagem fosse melhor para mim ou não, eu tinha grandes motivos para agradecer por ele ter vindo até mim. Minha dor caiu mais leve sobre mim, minha habitação tornou-se extremamente confortável para mim, e quando refleti que nesta vida solitária a que estive confinado, não apenas fui movido a olhar para o céu e buscar a mão que me trouxe aqui, mas agora deveria ser feito um instrumento, sob a providência, para salvar a vida e, pelo que eu sabia, a alma de um pobre selvagem, e trazê-lo ao verdadeiro conhecimento da religião e da doutrina cristã, para que ele pudesse conhecer a Cristo Jesus, em quem está a vida eterna. Digo que, quando refletia sobre todas essas coisas, uma alegria secreta percorria cada parte de minha alma e frequentemente me regozijava por ter sido trazido a este lugar, que tantas vezes pensei ser a mais terrível de todas as aflições que poderiam acontecer. Aconteceram comigo. Continuei nesse estado de gratidão pelo resto do meu tempo, e a conversa que ocupava as horas entre sexta-feira e eu era tal que tornava os 3 anos que vivemos juntos perfeita e completamente felizes, se alguma felicidade completa pode ser formada em um estado sublunar. Esse selvagem era agora um bom cristão, muito melhor do que eu, embora eu tenha motivos para esperar, e bendizer a Deus por isso, que fomos igualmente penitentes e consolados, penitentes restaurados. Tínhamos aqui a palavra de Deus para ler, e não mais longe de seu espírito para instruir do que se estivéssemos na Inglaterra. Sempre me esforcei, ao ler as Escrituras, para deixá-lo saber, o melhor que pude, o significado do que li, e ele novamente, por suas sérias indagações e questionamentos, fez de mim, como eu disse antes, um estudioso muito melhor no conhecimento das Escrituras do que eu jamais deveria ter sido por minha mera leitura particular. Outra coisa que não posso deixar de observar aqui também, por experiência nesta parte aposentada da minha vida, vis. Quão infinita e inexprimível é uma bênção que o conhecimento de Deus e da doutrina da salvação por Cristo Jesus esteja tão claramente estabelecido na palavra de Deus, tão fácil de ser recebido e compreendido, que, como a simples leitura das Escrituras me tornaram capaz de entender o suficiente sobre meu dever para me levar diretamente à grande obra de arrependimento sincero por meus pecados e apegar-me a um Salvador para a vida e salvação, para uma reforma declarada na prática e obediência a todos os mandamentos de Deus, e isso sem nenhum professor ou instrutor, quero dizer humano. Assim, a mesma instrução simples serviu suficientemente para iluminar essa criatura selvagem e torná-lo um cristão como conheci poucos iguais a ele em minha vida.
Quanto a todas as disputas, conflitos e contendas que aconteceram no mundo sobre religião, sejam sutilezas em doutrinas ou esquemas de governo da Igreja, todos eles foram perfeitamente inúteis para nós e, pelo que posso ver, eles têm sido assim para o resto do mundo. Tínhamos o guia certo para o céu, viz. A palavra de Deus, e tivemos, bendito seja Deus, visões confortáveis do Espírito de Deus ensinando e instruindo por sua palavra, conduzindo-nos a toda a verdade e tornando-nos dispostos e obedientes à instrução de sua palavra. E não consigo ver a menor utilidade que o maior conhecimento dos pontos disputados da religião, que causaram tanta confusão no mundo, teria sido para nós, se pudéssemos obtê-lo. Mas devo continuar com a parte histórica das coisas e tomar cada parte em sua ordem. Depois de sexta-feira eu me familiarizei mais intimamente, e ele podia entender quase tudo o que eu disse a ele e falar muito fluentemente, embora em inglês ruim, para mim, eu o familiarizei com minha própria história, ou pelo menos tanto quanto relacionado à minha vinda para este lugar, como eu vivi lá e por quanto tempo, deixei-o entrar no mistério, pois assim era para ele, da pólvora e da bala, e ensinei-o a atirar. Dei-lhe uma faca, com a qual ele ficou maravilhosamente encantado, e fiz para ele um cinto, com um sapo pendurado nele, como na Inglaterra usamos cabides, e no sapo, em vez de um cabide, dei-lhe uma machadinha, que não só era uma arma tão boa em alguns casos, como muito mais útil em outras ocasiões. Descrevi a ele o país da Europa, particularmente a Inglaterra, de onde eu vim, como vivíamos, como adorávamos a Deus, como nos comportávamos uns com os outros e como comercávamos em navios para todas as partes do mundo. Eu dei a ele um relato do naufrágio em que eu estivera a bordo e mostrei a ele, o mais próximo que pude, o local onde ela estava, mas ela foi toda espancada antes e se foi. Mostrei a ele as ruínas de nosso barco, que perdemos quando escapamos e que não pude mexer com todas as minhas forças, mas agora estava quase todo em pedaços. Ao ver este barco, sexta-feira ficou parado, refletindo por um longo tempo, e não disse nada. Eu perguntei a ele sobre o que ele estudava. Por fim, ele diz, eu vejo um barco como esse vindo para minha nação. Não o entendi por um bom tempo, mas, por fim, quando examinei mais a fundo, entendi por ele que um barco, como aquele, chegou à terra no país onde ele morava, isto é, como ele explicou, foi levado para lá pelo estresse de clima. Logo imaginei que algum navio europeu tivesse naufragado em sua costa, e o barco pudesse se soltar e desembarcar, mas era tão enfadonho que nunca pensei em homens escapando de um naufrágio para lá, muito menos de onde eles poderiam vir, então eu apenas perguntei sobre uma descrição do barco. Sexta-feira descreveu o barco para mim muito bem, mas me ajudou a entendê-lo melhor quando acrescentou com algum calor, salvamos os brancos do afogamento. Então perguntei se havia algum homem branco, como ele o chamava, no barco. Sim, ele disse, o barco cheio de homens brancos. Eu perguntei a ele quantos. Ele contou nos dedos 17. Perguntei-lhe então o que aconteceu com eles. Ele me disse, eles vivem, eles moram na minha nação. Isso colocou novos pensamentos em minha cabeça, pois logo imaginei que estes poderiam ser os homens pertencentes ao navio que foi lançado longe à vista de minha ilha, como agora a chamava, e que, depois que o navio foi atingido na rocha, e eles o viram inevitavelmente perdido, se salvaram em seu barco e desembarcaram naquela costa selvagem entre os selvagens. Diante disso, perguntei a ele mais criticamente o que havia acontecido com eles. Ele me garantiu que eles ainda moravam lá, que eles estavam lá há cerca de 4 anos, que os selvagens os deixaram em paz e lhes deram alimentos para viver. Eu perguntei a ele como aconteceu que eles não os mataram e os comeram. Ele disse, não, eles fazem irmãos com eles, isto é, como eu entendi, uma trégua, e então ele acrescentou, eles não comem os homens, mas quando fazem a guerra, isto é, eles nunca comem nenhum homem, exceto aqueles que vêm lutar com eles e são levados em batalha. Foi depois disso por um tempo considerável, que estando no topo da colina no lado leste da ilha, de onde, como eu disse, descobri, em um dia claro, o continente principal da América, sexta-feira, o tempo estando muito sereno, olha muito seriamente para o continente e, em uma espécie de surpresa, cai pulando e dançando e me chama, pois eu estava a alguma distância dele. Eu perguntei a ele qual era o problema. Oh, alegria! Diz ele, ah, que bom!
Lá vê meu país, lá minha nação. Observei que uma extraordinária sensação de prazer apareceu em seu rosto, e seus olhos brilharam, e seu semblante descobriu uma estranha ansiedade, como se ele tivesse vontade de estar em seu próprio país novamente. Essa minha observação colocou muitos pensamentos em mim, o que a princípio não me deixou tão tranquilo quanto ao meu novo homem na sexta-feira como antes, e não tive dúvidas de que, se sexta-feira pudesse voltar para sua própria nação novamente, ele não apenas esqueceria toda a sua religião, mas também todas as suas obrigações para comigo, e seria suficientemente corajoso para prestar contas a seus compatriotas sobre mim e vir de volta, talvez com 100 ou 2 deles, e faça um banquete para mim, no qual ele possa se divertir tanto quanto costumava ser com os de seus inimigos quando eles foram capturados na guerra. Mas prejudiquei muito a pobre e honesta criatura, pelo que me arrependi muito depois. No entanto, como meu ciúme aumentou e durou algumas semanas, fiquei um pouco mais circunspecto e não tão familiar e gentil com ele como antes, no que eu certamente estava errado também. A criatura honesta e agradecida não pensou nisso, mas no que consistia nos melhores princípios, tanto como um cristão religioso quanto como um amigo agradecido, como apareceu depois para minha total satisfação. Enquanto durou meu ciúme dele, você pode ter certeza de que eu o bombeava todos os dias para ver se ele descobriria algum dos novos pensamentos que eu suspeitava, mas achei tudo o que ele disse tão honesto e tão inocente que não consegui encontrar nada para alimentar minha suspeita, e apesar de toda a minha inquietação, ele finalmente me fez inteiramente dele novamente, nem ele percebeu que eu estava inquieto e, portanto, não poderia suspeitar que ele estivesse trapaceando. Um dia, subindo a mesma colina, mas o tempo estava nublado no mar, de modo que não podíamos ver o continente, chamei-o e disse: sexta-feira, você não deseja estar em seu próprio país, sua própria nação? Sim, ele disse, estou muito feliz por estar em minha própria nação. O que você faria lá? Disse eu. Você ficaria selvagem de novo, comeria a carne dos homens de novo e seria um selvagem como era antes. Ele parecia preocupado e, balançando a cabeça, disse: não, não. Sexta-feira diga a eles para viver bem, diga-lhes para orar a Deus, diga-lhes para comer pão de milho, carne de gado, leite, não coma homem de novo. Ora, então, eu disse a ele, eles vão te matar. Ele olhou sério para isso e então disse, não, não, eles não me matam, eles desejam amar aprender. Ele quis dizer com isso que eles estariam dispostos a aprender. Ele acrescentou, eles aprenderam muito sobre o homem barbudo que veio no barco. Então perguntei se ele voltaria para eles. Ele sorriu com isso e me disse que não sabia nadar tão longe. Eu disse a ele que faria uma canoa para ele. Ele me disse que iria se eu fosse com ele. Eu vou. Digo eu, ora, eles vão me comer se eu for lá. Não, não, diz ele, eu faço com que eles não comam você, eu faço com que eles te amem muito. Ele quis dizer que iria contar a eles como eu matei seus inimigos e salvei sua vida. E então ele faria com que eles me amassem. Então ele me contou, da melhor maneira que pôde, como eles foram gentis com 17 homens brancos, ou homens barbados, como ele os chamava, que desembarcaram em perigo. Desde então, confesso, tive vontade de me aventurar e ver se poderia juntar-me àqueles barbudos, que não tive dúvidas de que eram espanhóis e portugueses, sem dúvida, mas, se pudesse, poderíamos encontrar algum método para escapar dali. Estando no continente em boa companhia juntos, melhor do que eu poderia de uma ilha a 40 milhas da costa, sozinho e sem ajuda. Então, depois de alguns dias, peguei a sexta-feira para trabalhar novamente por meio de um discurso e disse a ele que lhe daria um barco para voltar para sua própria nação, e, portanto, carreguei-o para minha fragata, que ficava do outro lado da ilha, e tendo limpado toda a água, pois eu sempre a mantive afundada na água, eu a trouxe para fora. Mostrei a ele, e nós dois entrou nele. Achei que ele era um sujeito muito habilidoso em administrá-lo e faria com que fosse quase o mais rápido que eu pudesse. Então, quando ele entrou, eu disse a ele, bem, agora, sexta-feira, devemos ir para sua nação? Ele pareceu muito aborrecido ao ouvir isso, o que parece foi porque ele pensou que o barco era muito pequeno para ir tão longe. Eu então disse a ele que tinha um maior. Assim, no dia seguinte, fui ao local onde estava o primeiro barco que fiz, mas no qual não consegui entrar na água. Ele disse que era grande o suficiente, mas então,
Como eu não tinha cuidado dele, e ele ficou 2 ou 13 20 anos lá, o som dividiu e o secou de tal forma que apodreceu. Sexta-feira me disse que um barco assim serviria muito bem e levaria vinho, bebida e pão suficientes. Essa era a sua maneira de falar.